E mais uma informação para você. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu revogar um dos 5 mandados de prisão contra Sérgio Cabral. Essa foi a primeira decisão favorável ao ex-governador no âmbito do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. A prisão decretada na Operação Eficiência foi convertida em domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Sérgio Cabral é investigado por crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. Ele continuará preso por responder a mais 4 processos. Augusto. Bom, esse aí, para sair da cadeia, vai fazer milagres, né? No Brasil, esses milagres acontecem. O Sérgio Cabral tem 600 anos, né? 390. 390, ele vai chegar aos 600, porque ele já se distanciou do Marcola, que é o seu mais direto concorrente. Agora, veja só, o Sérgio Cabral confessou que ele tem o vício de roubar. É vício, né? Como o Michael Douglas, né? Grande confissão, disse que era viciado em sexo, para se explicar com a mulher. O Sérgio Cabral, ele não tinha o que dizer diante de tanta lambança, e disse que era viciado. Nenhum cara no Brasil, do Supremo, nenhum cara viciado em sexo é condenado. Existe alguém capaz de pegar um cara desse, sei lá, vai para casa, fica lá e tal, vai com tornozeleira, daqui a pouco tá solto e tal, como todos os outros. Eu fui confrontado com uma lista, ainda estou examinando os nomes, uma lista de bandidos já soltos, que foram presos pela Operação Lava Jato, enorme. Tem bandido aí de todas as ramificações, né, da tribo dos criminosos, é imensa, tem para todos os gostos. E o Sérgio Cabral está preso. Então é o que eu digo, ou prende todo mundo, ou solta todo mundo, né? Ou todos nos locupletamos, ou restaure-se a moralidade, como dizia o grande Sérgio Porto. Stanislau Ponte Preta, é isso aí. Você, Zé? É incrível mesmo, mas o Sérgio Cabral, ele foi enquadrado na Lava Jato como um subsidiário ali do Lula, né? De todo esse processo de enquadramento da Lava Jato da Petrobras. Fique-se bem que, apesar de ser uma filial da Lava Jato no Rio de Janeiro, a história ali não era só Petrobras, mas tinha Petrobras no meio também. Sérgio Cabral conseguiu fazer uma teia de corrupção muito grande, né, envolvendo a mulher, e no final ele roubou tanto que perdeu as contas. E aí ele se confessa, como diz o Augusto ali, viciado. Então, roubar para ele era como um joguinho, né? Vamos aqui ver onde a gente pode faturar mais. E ele, colocado aí nas barras dos tribunais, está indo no mesmo sentido de vários políticos. O chamado ali, a chamada defesa jurídica, né? Encontrar meandros, encontrar dificuldades nas delações premiadas, né? E o Sérgio Cabral, o caso dele é tão sério que nem delação premiada era permitido. A delação tem uma lógica. O delator, ele tem que apresentar alguém que possa contribuir com a investigação e punir pessoas, principalmente que estejam acima dele. No caso do Sérgio Cabral, entenderam ali Ministério Público e Polícia Federal de que não adiantava muito, né? Se o Sérgio Cabral denunciasse mais alguém, não mudava a situação, não muda a situação. Pelo contrário, a situação que mudaria seria a situação dele. E o custo em imagem de perdoar e de colocar na rua uma figura como o Sérgio Cabral, que se transformou ali no Rio de Janeiro como símbolo da corrupção, seria muito desgastante, né? Um tranco na imagem do Ministério Público. Por isso não houve a delação premiada. Houve iniciativas, depoimentos, tentativa de tratativas, mas acabou não acontecendo. Sérgio Cabral, ele terá dificuldades de trilhar o caminho do Lula. Muita dificuldade, porque em vários pontos ali a comprovação de roubo é muito evidente, não precisa da figura do delator. E por outro lado, a vara, né, de julgamento do Sérgio Cabral é essa mesmo do Rio. Já houve uma decisão lá em um dos processos, tirando exatamente da vara que ele foi condenado, mas existem outros e outros processos. Portanto, mesmo se ele for inocentado, o que eu acho muito difícil, em alguns,
outros ainda contribuem aí para a marcação da prisão do Sérgio Cabral. Aí o caso é unificação de penas e cair para 30 anos de prisão. Ana. Vitor, eu acho que a nossa audiência maravilhosa, ela sabe o que nós pensamos sobre esse fato aí, né, do TRF2 revogar esse mandado de prisão do Sérgio Cabral. Acho que nós também aqui sabemos o que a nossa audiência pensa. Nós sabemos, por exemplo, que o ex-presidente Lula e ex-presidiário pensa, né? Renan Calheiros, Ciro Gomes, sabemos o que o presidente Bolsonaro pensa. E aí fica aqui a pergunta. Eu gostaria muito de ouvir o que os ex-homens da lei, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, agora aí entrando, né, pavimentando o caminho político nas suas vidas, né, trocando aí de carreira, ex-homens fortes da lei. Eu gostaria muito de ouvir o que eles pensam, porque o silêncio que eles se colocaram diante desses desmandos de tribunais, de juízes, de inconstitucionalidades da nossa Suprema Corte, né? O tribunal, a corte mais importante do país, que deveria salvaguardar a nossa Constituição e que vive dando canetadas inconstitucionais, e eles permanecem num silêncio. Aliás, deixa eu refazer aqui o meu pensamento. O Sérgio Moro soltou um vídeo ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, aplaudindo a decisão do ministro Barroso de simplesmente dar uma canetada aí a favor do passaporte sanitário. Então, o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro quebrou o silêncio e aplaudiu uma inconstitucionalidade, uma interferência do judiciário em outros poderes. Então, sobre isso, né, desse mais um preso aí da Lava Jato, na porta já da rua, solto, livre daqui a pouco, gostaria muito de ouvir Sérgio Moro e Deltan Dallagnol sobre isso. Você, Fiuza? Uma operação Lava Lula, Lava Cabral também. É questão de tempo, é só esperar. Eles abriram a porteira. O Brasil está aceitando. E eu não estou falando aí das pessoas comuns, eu estou falando das pessoas investidas de alguma autoridade, ou intelectual, ou moral, ou de serviço público, institucional. Está valendo, não está? Então, assim, uma coisa é você, o Sérgio Cabral, com 300 anos de cadeia, né? Uma coisa é você dizer, cumpriu, passou o período que ele poderia ficar preso e vai para um semiaberto, ou sei lá o quê. Outra coisa é você fazer o que esses tribunais, essas altas cortes brasileiras estão fazendo, que é enfiar o bisturi em processo sentenciado. Olha, eu vou perguntar aqui aos eminentes juristas brasileiros, aos procuradores, ao Sérgio Moro, como bem lembrou a Ana, ao Dallagnol, aos juízes, aos desembargadores, a todos os advogados. Vocês não estão nada preocupados com esse modus operandi? Vem lá um relatório voador, diz que o juiz não é aquele, não. Sentenciado, não em primeira instância, sentenciado, confirmado em segunda instância, eventualmente apreciado em terceira. Tribunal Superior. Vai lá uma caneta e diz não foi assim não era aqui, esse juiz era dali. Que foi o que foi feito com Lula e é o que está começando a ser feito com o Sérgio Cabral. O Marcelo Bretas, que é o juiz responsável pela maioria das condenações, já tem lá esse truquezinho de dizer que ele não era o juiz. Entende? Então, assim, o juiz certo é aquele que liberar o criminoso. A gente só pode depreender isso. E, evidentemente, que esta é uma situação que tende à completa balbúrdia, né? Isso aí vocês estão sabendo o tamanho do problema que vocês estão contratando. Não estou falando nem do STF, eu estou falando daqueles que podem reagir, que podem botar a boca no mundo, que podem criar um constrangimento e que não estão criando. Não estão criando, estão aceitando isso.
Então é isso aí, só para dizer ao nosso telespectador que o serviço que eu estou procurando prestar, ao ler o levantamento que eu fiz sobre possíveis efeitos adversos de vacina, endereçado aí ao Supremo e a todo mundo, eu vou voltar ainda nesse programa a concluir.